Acreditamos que a natureza inspira a evolução. Nos inspiramos para produzir soluções para nutrir, restaurar, realçar a beleza que existe em cada um de nós. Inspiração é incentivar hábitos mais saudáveis, elevar a autoestima por meio da natureza. Isso é o que nós da Bela Derme acreditamos. Essa é a nossa essência. Buscamos incansavelmente fórmulas inovadoras, criamos experiências e investimos em pessoas para sempre atendê-lo da melhor forma possível. Já são mais de 13 anos de história, uma história de muito trabalho para promover saúde, beleza e bem-estar através do medicamento personalizado. Realizamos eventos de educação e atualização científica para que nossa sede de conhecimento seja compartilhada. Você encontra nossa matriz no centro de Arapongas e a nossa filial foi projetada no Aurora Shopping em Londrina e possui um novo conceito. Cada espaço proporciona uma experiência única e imersiva. O BD Lab dessa unidade foi desenvolvido exclusivamente para a manipulação de produtos veganos e naturais. E também é possível fazer seu pedido pelo site ou telefone e entregamos até você. Farmácia Bela Derme, inspirados na sua natureza. Uma boa noite para todos. Eu quero agradecer por vocês estarem, né, dedicando um pouquinho do tempo de vocês aqui com a gente, separando, né, esse período para a gente estudar, para se conectar. Eu sou a Lucilene, da Farmácia Bela Derme, sou uma das farmacêuticas da farmácia. A nossa farmácia, ela já existe há 13 anos aqui em Arapongas, no Paraná, e este ano nós abrimos uma filial em Londrina, também no Paraná. A farmácia, ela já ficou conhecida, né, porque a gente sempre busca esses encontros. Os encontros geralmente sempre foram presenciais. Nós somos... a nossa expertise, né, em eventos presenciais. Nós somos uma das farmácias que apoia o curso de formação e modulação do professor Murilo Pereira, aqui no Paraná, e nós estaríamos, né, também com o curso da professora Denise neste mês. Então, seria o curso de suplementação, que aconteceria, né, um curso de 60 horas, que aconteceria agora em maio, junho e julho. E, diante deste momento que a gente está vivendo, né, todo esse enfrentamento, nós tivemos que esperar, aguardar, né, para que tudo isso passe e que a gente consiga, possivelmente, né, fazer esse encontro presencial. E eu fui entrar em contato com a professora Denise, até para a gente rever essas datas, né? E é onde aconteceu a ideia de formar esse grupo, de um grupo de estudos, e a gente tentar até sentir, né, quais são as dúvidas, de que maneira nós poderíamos estar, de repente, até fazendo um curso online. Aí depois eu vou pedir para que a professora Denise fale um pouquinho, né, sobre... Então, como vai acontecer? Vai ser uma conversa, um bate-papo, por volta de 1 hora. Eu vou abrir para a professora Denise começar, né, a falar sobre, fazer um embasamento geral, né? Depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, eu gostaria de chamá-la, né? Professora Denise, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecê-la, né, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, com você, compartilhando, né, tendo esse benefício de estar aqui com a tua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua simpatia. Queria agradecê-la demais por estar aqui com a gente. Bom, pessoal, boa noite. Fala, Lucilene. Boa noite. E assim, o que a gente, até o que a gente conversou, né, que eu vejo bastante, assim, os profissionais, eles
tem toda essa preocupação, Que cidade né? que vocês são, do Paraná? Maringá. Nós somos... Maringá. Eu tenho uma grande amiga que mora aí no Paraná. Só um instantinho. Acho que tem que ativar. Então, eu gostaria, né, de pedir para a professora fazer, né, passar essa parte de embasamento mesmo da suplementação personalizada, individualizada, eficiente. Podemos começar? Então, tá bom. Podemos. Gente, bom, boa noite a todos, né? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar podendo bater esse papo com todo mundo, fazer esse grupo de estudo, né? Agradecer o convite do pessoal da Bela Derme, né? Muito bom estar com vocês, a Fernanda, que eu já conheço aí bastante tempo, né? E aí vamos, na verdade, assim, a gente estaria começando o curso presencial, né? E eu falei que a gente, né, tanto a Bela Derme quanto eu, que estávamos aí preparando tudo, ficamos aí frustrados de não conseguir completar, né, ou dar esse curso. E eu acho que o pessoal que estava esperando também, né? Então, nós falamos, vamos conversando um pouco, vamos fazer um grupo de estudo, porque aí a gente vai conversando, vai conhecendo um pouquinho melhor também as dúvidas, as preocupações, né, do pessoal, e eu acho que isso vai, inclusive, ajudar que a gente tenha um curso que seja mais assertivo, né, das preocupações que o pessoal está tendo aí ainda, para mim entender um pouquinho melhor, né, tudo isso também. E pensando um pouquinho nesse... A gente sabe que é extremamente amplo, né? Então, a gente não tem um tempo para detalhar cada um desses processos, mas eu quis dar uma pincelada inicial aqui, para a gente começar a falar um pouquinho desse processo, para... depois, ainda hoje, né? Então, dá uma pincelada inicial para ainda hoje a gente também responder um pouco de perguntas, né? Para poder ir tirando um pouco da dúvida e deixando, acho que com essa base que eu vou dar e com que a gente vai começar a conversar, é aí que começam a vir mais as dúvidas, né? E aí, para vocês irem colocando essas dúvidas e para a gente ir conhecendo melhor as necessidades para poder fazer um curso onde vocês tenham mais embasamento, né, para resolver, né, essas preocupações, ou o que falta, né, na verdade, para poder ter e fazer uma suplementação que seja mais efetiva, né, mais eficiente. Então, vamos lá. Quando pode passar uma para lá, para mim, aí. Então, quando a gente fala em suplementação nutricional, ainda hoje, eu ouço muitas pessoas falarem assim, por incrível que pareça, né? Hoje ainda a gente ouve assim, o alimento dá tudo, né? E a gente sabe que isso era uma verdade quando eu me formei. Lá em 82, ainda era uma verdade, né? De lá para cá, as mudanças na alimentação, elas foram tão grandes, que hoje a gente tem, por exemplo, esse estudo do Lancet, né, que foi publicado no Lancet em 27 de janeiro, né, de 2019. Ele, vamos falar assim, dentro, né, de tudo que a gente está vendo agora, o que eles colocam é exatamente o processo de uma sindemia global, que, na verdade, é um conjunto de epidemias, e que essas epidemias, elas interagem. Então, eles chamaram isso de sindemia, né? E aí eles falam da obesidade, da desnutrição, certo? E das alterações climáticas. Então, quando se fala dessa desnutrição, a gente não está falando de nenhuma carência de carboidrato, gordura, proteína. Então, não existe essa deficiência de macronutrientes. Muitas vezes, por pior que seja a alimentação das pessoas, o carboidrato, a gordura e a proteína é muito, muito difícil que não haja adequação. Primeiro, porque está altamente presente, inclusive, nos ultraprocessados.
e depois porque um transtorno de absorção, um transtorno de digestão e de absorção compromete muito menos a absorção dos macronutrientes do que dos micronutrientes. Então, eu falo que hoje em dia, né, até em relação a esse estudo publicado pelo Lancet, quando você fala obesidade, ainda hoje a gente ouve o pessoal falar que, não, o obeso tem muita reserva, né? E, na verdade, o processo da obesidade é um processo inflamatório, em primeiro lugar, e é um processo que ele é extremamente mais ligado à deficiência nutricional do que a excessos. Então, a gente pode pensar o seguinte, pode ou não ter excesso de carboidrato, gordura e proteína, mas vai ter deficiência de vitaminas, minerais, ômega 3 e compostas bioativas. Então, essa deficiência ou insuficiência de micronutrientes é regra. Não é que é uma coisa que você fala, um ou outro pode estar. Não, é regra. É extremamente comum que haja uma boa deficiência, quando não uma insuficiência desses micronutrientes. E isso foi colocado como um processo de uma sindemia global. Então, nós estamos falando dessas deficiências ou insuficiências no mundo todo, né? E aí, assim, o alimento dá tudo? Não, meu amor, o alimento dava tudo. A nossa matriz alimentar foi mudada. Então, eu falo que quando a gente pensa nas fontes de energia, nós precisamos de fontes de energia limpa, que nos dê energia e não alterem, né, o meio ambiente, né, e esse ecossistema. Quando você fala também da energia que esses alimentos vão dar, a gente tem que pensar também que essa matriz alimentar, ela também tem que dar energia a partir de fontes seguras de alimentos, né? E que venha a energia e os micronutrientes, enfim, de uma maneira geral. Então, sem dúvida nenhuma, isso está consolidado, que há e existe no mundo inteiro uma grande deficiência ou insuficiência de micronutrientes. E que isso, segundo esse estudo, é gerado, inclusive, por todo um processo de uma preocupação na cultura de alimentos que vão dar mais energia, mas não com os alimentos que vão dar mais micronutrientes e substâncias reguladoras, né? Como micronutrientes e compostos bioativos. E isso gera também uma monocultura que acaba desgastando todo o solo e esses alimentos vão ficando cada vez mais empobrecidos. Associado a isso, nós sabemos que existe um baixíssimo consumo de legumes, verduras, frutas, cereais integrais. Então, são fatores que vão se associando. Por quê? Medicamentos que são extremamente usados aí com frequência, em uso crônico, que interferem em absorção ou aumentam a excreção de micronutrientes, ou aumentam a demanda, alimentos empobrecidos, comportamento alimentar alterado. Então, é aquilo que a gente não tem hoje mais dúvida, né? Que acontece, que nós estamos nos alimentando cada vez mais, mas nos nutrindo cada vez menos, né? Então, esse é um dos estudos que foi que estava dentro de artigos do Dr. Carlos Monteiro, que é o principal coordenador, né, do novo Guia Alimentar. E aí ele colocou lá, foram encontrados resultados desfavoráveis aos alimentos ultraprocessados na avaliação do teor de micronutrientes da alimentação brasileira. E que esse aumento da participação de alimentos ultraprocessados na dieta mostrou-se inversa e significativamente associado às quantidades na alimentação de várias vitaminas e vários minerais. Então, na verdade, nós temos um processo que hoje em dia não dá mais para ter dúvida disso, né? E claro que para mim corrigir um processo nutricional, pensar nesse processo, a primeira coisa que eu vou ter que pensar é na correção da alimentação, sempre. Não adianta eu dar suplemento se a alimentação estiver errada, né? Mas, hoje em dia, pensar que a suplementação é uma coisa que é desnecessária, com certeza a gente não consegue, muitas vezes, ter um resgate
ou fazer a pessoa sair de um círculo vicioso sem primeiro, muitas vezes, não entrar com uma suplementação, né? E eu costumo falar que a gente aqui no Brasil, nós somos privilegiados. Porque aqui eu não sei, né, quantos participantes têm como base a nutrição funcional, né? Mas a gente fala nessa visão da nutrição que a base é a individualidade bioquímica, né? Então, até a real necessidade de um micronutriente, ela não é efetivamente conhecida. E isso está no documento das DRIs, do Instituto de Medicina, né? Então, existe uma individualidade bioquímica. E aí, a hora que você pega aqueles suplementos que são iguais para todo mundo, com os mesmos padrões de quantidade, de sais inorgânicos, de desequilíbrio entre os nutrientes, né? A gente não consegue equilibrar o organismo de ninguém. Só que poucos lugares no mundo têm efetivamente a vantagem de ter uma farmácia de manipulação. Aqui no Brasil, eu trabalho com suplementação nutricional há no mínimo 25 anos. Né? Que eu comecei o consultório em 90, e aí comecei a pesquisar, mais ou menos 94, 95, eu já estava trabalhando com suplementação nutricional. Já dava, tive vários cursos nessa década, de 96, né? Eu já comecei a dar muito curso de suplementação nutricional. Então, eu já trabalho nessa área há algum tempo. E a gente já tinha isso, a gente já tinha no Brasil as farmácias de manipulação. E aí eu comecei a perceber que a hora que você trabalhava com essa individualidade, a gente conseguia resultado que jamais você vai conseguir por uma coisa que é igual para todo mundo. O nosso organismo não é igual de uma pessoa para outra. A gente fala que a variação é a regra, né? Não é a exceção. Então, a oportunidade que a gente tem de fazer uma suplementação individualizada, né? De conseguir individualizar em todos os sentidos, nas quantidades, no tipo de suplementação, no modo de suplementar. Então, isso faz com que a gente tenha, mas há anos-luz de muitos lugares. Você fala nos Estados Unidos, é o país da suplementação, com toda certeza, e você não consegue individualizar. Não dá para individualizar. Eu tenho muitos pacientes dos Estados Unidos, claro, são pacientes brasileiros que moram lá e que aí por YouTube, né, pela internet, vai conhecendo, vai entrando em contato com a gente. E como eles têm parente aqui no Brasil, eu consigo manter a suplementação individualizada, fazendo aqui e mandando para lá. Você consegue um ômega 3, uma vitamina D, você consegue algumas coisas, um probiótico, a gente até consegue lá. Mas esse processo das vitaminas e dos minerais é fantástico. E aí, uma coisa que é fundamental e que precisa ser levada em consideração: os nutrientes, em geral, agem em conjunto. Então, a carência de qualquer nutriente, mesmo aquele necessário em quantidades irrisórias, pode determinar a alteração do equilíbrio geral do organismo. É a lei do mínimo do Dr. Roger Williams, né? Ele colocou essa lei do mínimo na metade do século passado, década de 1950, onde ele colocou que o nutriente que está em menor quantidade proporcionalmente determina o desempenho total do organismo. Então, normalmente, é o que eu costumo falar para o paciente: pensa no organismo como um grande laboratório de química. Tem reação acontecendo o tempo todo para todo lado, nós somos consequência dessas reações e os reagentes são os nutrientes. Faltou dar problema, sobrou dar problema. Então, com toda certeza, a gente pegando aqui, a hora que a gente pega aqui a dosar, o nutriente que está em menor proporção, ele vai limitar a reação química, tá? E outra coisa que a gente costuma ouvir falar, até pensando nesse processo do equilíbrio: suplementação nutricional, se não fizer bem, mal não faz, né? Cansei de ouvir isso já. Tanto é que você vê supermercados de suplemento nos Estados Unidos. Aqui não é diferente, um monte de lugar, de lojas de suplementação. Aí a pessoa vai lá, escolhe os suplementos e vai tomar. Suplementação, se não fizer bem, mal não faz. Nós estamos mexendo na química do organismo, né? Uma das coisas que eu coloco sempre muito para os meus pacientes é o seguinte: a gente sabe que a gente é formado, né? Nós somos formados aí se você pensar em célula humana,
pelo menos 10 trilhões de células humanas. Cada uma delas, porque nós temos bacterianas, né? Nós somos 10%, né? Só que cada uma das nossas células é formada por, no mínimo, 44 a 45 nutrientes conhecidos. Então, a única coisa que forma a célula é nutriente, a única coisa que forma a gente é célula. Então, tudo que a gente vê, mas também o que não vê, quem forma é nutriente. Só que as vitaminas, os minerais e os ômegas, além de formar a gente, eles executam naturalmente nossas ações anti-inflamatórias, anti-alérgicas, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena, imunomoduladoras, né? E esses micronutrientes, eles têm ações definidas e intransferíveis. Então, é isso que o Dr. Roger Williams colocou lá atrás. Se um faltar, mesmo que eu precise em micrograma, o vizinho não vai fazer a função dele. E eu posso ter um transtorno funcional muito antes dele ser lesional. Só que, ao mesmo tempo, cada nutriente para agir vai precisar de, no mínimo, 4, 5 do lado dele. Então, eu não consigo ter ação isolada de nutriente. Então, aquela história, se não fizer bem, mal não faz. A gente vê hoje mulheres que tentam engravidar e que estão aí, ficaram quanto tempo tomando uma pílula anticoncepcional que aumenta a demanda do complexo B para poder ser metabolizada. Então, é comum depletar, é comum você pegar uma pessoa que vem há muito tempo tomando pílula anticoncepcional e perguntar para ela, é comum você ter lábio rachado? Boca seca, lábio rachado? É quase regra você ouvir o sim, né? Porque isso está muito ligado à deficiência de complexo B. Então, é comum a gente ver isso nesse processo. E aí, você fala, depleta complexo B, certo? Legal. Aí ela chega lá e fala que quer engravidar. E aí? Então, você vai começar a tomar um ácido fólico 5 miligramas. Então, a pessoa está totalmente desequilibrada dessas vitaminas do complexo B, toma uma mega dose de um nutriente que não é natural ao organismo. O ácido fólico não é natural, ele começou a ser produzido na década de 40, né? Então, ele não é natural ao organismo. O ácido fólico que é dado nessas suplementações, ele tem que ser metabolizado no fígado, e o folato natural do alimento, ele é metabolizado no intestino. Então, por isso, esse ácido fólico sintético é melhor absorvido. E a gente vê assim, ele é de melhor absorção. Sim, só que ele é absorvido e vai ter que ser metabolizado no fígado. Como isso não é natural, o fígado tem baixa atividade dessas enzimas. Então, o que acontece? Não consegue metabolizar esse ácido fólico como deveria. E aí, nós temos inúmeros estudos mostrando que o ácido fólico, substâncias não metabolizadas do ácido fólico, podem comprometer o sistema imunológico e podem levar a alterações epigenéticas que podem estar relacionadas num futuro para essa criança, né? Com distúrbios principalmente neurocomportamentais. TDAH, autismo, esquizofrenia, né? E daí para frente. Então, como é que é isso? Se não fizer bem, mal não faz? A gente dá 5 miligramas de ácido fólico e não absorve o zinco. E se tiver deficiência de zinco, não ativa a vitamina A. E o zinco é necessário para a imunidade celular e para a imunidade humoral. Curtos períodos de deficiência de zinco pode atrofiar timo e baço. E de vitamina A também. E se não absorve zinco, não ativa a vitamina A. Aumenta a demanda de B12 e aumenta a demanda de B6. Então, começa a gerar uma série de desequilíbrios no organismo, onde o principal fator da suplementação do ácido fólico é existir uma metilação adequada. Uma metilação que é dependente de B12, B6 e B2, que são alteradas por causa do excesso do ácido fólico, zinco, magnésio, colina e betaína. Então, você põe a gravidez em risco, a criança, a programação metabólica dessa criança, né? E todo esse resto da vida dela que vai depender desse momento fundamental que é da gestação. Então, suplementação nutricional é uma coisa muito séria.
E ela tem que ser entendida, como é que se faz, como é que se trabalha. Vamos trabalhar com metilfolato, ele é orgânico, ele é natural, ele é como o organismo entende o ácido fólico, ele perpassa problema de polimorfismo com MTHFR, ele perpassa problemas de anticorpos, antirreceptores de ácido fólico na placenta e no cérebro. Então, olha só, como um conhecimento dentro desse processo e a interação desses nutrientes vão fazer total diferença na vida dessa mãe, na vida dessa criança. No fim, na vida da família toda, né? Tá? Porque acaba fazendo todo esse processo. É a mesma coisa quando você pensa em cálcio, né? Suplementação, se não fizer bem, mal não faz. Ok. E dá-lhe suplementação de cálcio. E o que a maior parte dos estudos já mostram? Que a suplementação de cálcio é uma das maiores causas de morte cardiovascular, né? E que, principalmente, uma osteopenia ou uma osteoporose não é falta de cálcio. É cálcio sendo usado em lugar errado, por deficiência de boro, por deficiência de zinco, por deficiência de vitamina K2, de vitamina D, né? Então, como avaliar esse processo todo? Então, é pensar sempre nesse conjunto, nessa interação. E aí eu coloquei, eu acho que uma coisa que é fundamental, né, quando a gente pensa no organismo, né? O todo, né? Ele é maior, né, do que a soma das partes. Então, as ações sinérgicas dos nutrientes potencializam e extrapolam as funções individuais conhecidas dessa substância. A suplementação nutricional, deixa eu dar só um exemplo aqui para vocês, tá? Quando a gente fala isso. Quando a gente coloca numa suplementação 3 miligramas de boro, quelado, né, complexado, você evita 45% a excreção de cálcio e de magnésio. Então, a hora que a gente coloca isso em conjunto, para essa pessoa, em vez de eu ter que dar uma quantidade maior de cálcio ou de magnésio, associando o boro, eu consigo trabalhar numa dosagem menor e ter uma maior eficiência, certo? A suplementação nutricional, ela deve ter como princípio o reconhecimento e a correção das deficiências que levaram, né, dos fatores que levaram às deficiências ou insuficiências nutricionais. E também começar a reconhecer isso por sinais e sintomas, tá? A perda do equilíbrio homeostático entre os nutrientes provoca um efeito adverso em diversos processos bioquímicos. A perda desse equilíbrio vital, particularmente entre vitaminas e minerais, pode levar a deficiências subclínicas, causando vários transtornos funcionais que muitas vezes não são reconhecidos, por não alterarem exames bioquímicos e não causarem transtornos lesionais. Isso acontece, eu vou dar mais um exemplo simples aqui. Se você tem uma deficiência de zinco, o organismo tira do osso e joga para o sangue. E por que ele faz isso? Porque zinco determina funções vitais, assim como o magnésio, e todos os micronutrientes, determinam funções vitais. Então, se começa a faltar no sangue, eu tiro de órgão de reserva e jogo para o sangue. Quando eu vou fazer o exame, está perfeito. Mas quando você vai avaliar os sinais e sintomas, está um caos. Essa pessoa, o cabelo não cai, ele se joga, ela está com problemas imunológicos, digestivos, certo? Muitas vezes dermatológicos, resistência à insulina. O zinco é necessário para formar a insulina, liberar a insulina para o receptor da insulina e para o pós-receptor da insulina. Então, você começa a observar uma série de sintomas relacionados a essa deficiência, quando você vai ver no exame de sangue, está normal. Tá? Então, como é que é isso? Como é que a gente vai avaliar um processo desse? Tá? As inter-relações dos nutrientes são complexas, especialmente entre minerais e vitaminas. O excesso ou a carência de um micronutriente pode afetar outros e estes, por sua vez, provocaram outras reações em cadeia, que, em última instância, causam sintomas adversos ao organismo. Então, vitaminas e minerais estão diretamente envolvidos na produção e ação de todas as enzimas, pode pensar em enzimas digestivas e enzimas antioxidantes, dos hormônios, das células de defesa, dos neurotransmissores, da bainha de mielina, na manutenção de uma microbiota intestinal saudável e inúmeros outros processos orgânicos. Essa matriz de reações bioquímicas vai além das relações entre os micronutrientes,
pois eles determinam a ação e direcionam os macronutrientes, tá? Por consequência, determinando também as nossas funções físicas, mentais e emocionais. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Que foi em relação às necessidades, as interações, né? Entre os minerais, tá? Então, isso foi um exemplo. Depois a gente pode entrar e falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, tá? Aqui a mesma coisa. A sinergia entre vitaminas, né? Aqui, entre vitaminas. E aqui a sinergia entre vitaminas e minerais, tá? Então, vamos lá. Isso aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia, né? E aí, na verdade, na hora que a gente... eu falo que eu coloquei nesse slide, eu coloquei os nutrientes aleatoriamente, tá? Então, não tem nada que foi pensado. É muito mais para a gente ter a ideia, né, desse processo, que cada mineral, cada vitamina, se ele não tiver 4, 5 do lado dele, ele não consegue executar a função dele. Esta função é definida, é determinada e é intransferível, mas ele precisa desses outros para poder acontecer, que o processo aconteça com adequação, tá? Maria Fernanda, já, me lembra, a gente volta a falar da suplementação em excesso da vitamina D. Mas até dentro desse quadro, eu já vou te dar uma dica aqui, tá bom? O que acontece é o seguinte, muitas vezes você vê o pessoal tomar megas doses de vitamina D e esquecer que a vitamina D é ativada pelo magnésio e que os receptores da vitamina D são acionados em conjunto com a vitamina A. Então, eu preciso da vitamina A para poder acionar receptores da vitamina D para a vitamina D. Ou seja, a vitamina D não vai agir sozinha, tá? Embora ela tenha muito mais uma conotação de hormônio, tá? Ainda assim, para poder agir, ela precisa da ação dos nutrientes em conjunto. Então, muitas vezes você vê uma pessoa que está com excesso de vitamina D e continua com alterações imunológicas. Por quê? Porque eu preciso do zinco, eu preciso da vitamina A, eu preciso do magnésio, inclusive, para a ação da vitamina D. Então, o cuidado, você fala excesso de qualquer coisa é prejudicial, assim como a deficiência. Qualquer um, eu costumo brincar com os pacientes, né? Porque entender de todo esse processo químico, eu costumo brincar com alguns pacientes, eu falo assim, ó, quando você vai fazer um bolo, se você esquecer de pôr fermento, ele cresce, pessoal? Ok. E se você esqueceu que pôs fermento e pôr 2 vezes? A doutora transborda. É isso. Então, se faltar, dá problema. Se sobrar, dá problema. O que a gente precisa? Conjunto. Então, não dá para mim pensar que uma mega dose de vitamina D vai resolver todos os processos que são determinados pelos outros nutrientes, tá? O que a vitamina D vai fazer? A ação dela. Mas em muitos processos que a vitamina D age, se eu não tiver o conjunto dos outros nutrientes, também não vou ter os resultados que eu preciso ter. A gente tem até o caso de uma menina que ela foi num médico que apregoava que ia dar enormes quantidades de vitamina D e tirar glúten e tirar leite, que ia resolver o problema dermatológico. Depois de 6 meses, né, eles entraram em contato comigo. Porque quando eles entraram em contato com a mãe da criança que foi propagada como sendo a mágica da história, a mãe falou, não, é que eu fui numa nutricionista e aí ela equilibrou os nutrientes, ela deu uma tal de uma vitamina C que foi adequando o organismo dela. Aí esse senhor entrou em contato comigo. E lá, do interior de Minas Gerais, e ele fez assim para mim, e você me passa essa vitamina? Eu fiz, não adianta. Se a gente não tirar as causas do problema, se eu não equilibrar o organismo, se não tratar esse intestino, se não equilibrar todo o processo, não adianta te passar uma suplementação. Ah, doutora, mas eu já gastei todo o meu dinheiro, agora eu não tenho como ir para São Paulo. Você está perto da onde? Eu estou perto de BH. Aí passei o meu nome de uma nutricionista de lá, eu falei, vai nela e a gente vai trabalhando em conjunto daqui.
E aí começamos, tiramos todos os alimentos alergênicos, equilibramos todos os nutrientes, tiramos a vitamina D, que essa criança estava com excesso de vitamina D, estava começando a calcificar o organismo, né? Ok. 15 dias depois dos primeiros das primeiras, né, atitudes aí em relação a essa mudança, a criança clareou a pele, certo? Em 6 meses com megadose de vitamina D, ela não tinha saído do lugar. Então, assim, megadose de vitamina D, tira glúten, tira leite, vai resolver? Claro que não, tá? Se a gente não trabalhar o equilíbrio, não vai resolver, tá bom? Tá, então vamos lá. Já vamos começar vamos começar nas respostas de vocês, tá? Então, assim, pensando então nos micronutrientes, eles são responsáveis pela modulação das funções e do equilíbrio do organismo, certo? Então, o que nós vamos estar conversando? Vamos procurar conversar um pouco em todos esses encontros aí que a gente vai ter, né? Então, ações que devem preceder uma prescrição. Conhecer função, sinergia e antagonismo dos nutrientes. Avaliação das causas dos sinais e sintomas. Eu vou avaliar os sinais e sintomas, mas eu preciso entender as causas que levaram a esses sinais e sintomas e as causas que levaram às deficiências nutricionais. Relacionar o conjunto dos sinais e sintomas com essas carências nutricionais. Decidir sobre a melhor forma. Então, se for necessário suplementar, qual é a melhor forma de suplementar? Avaliar a capacidade de aquisição da suplementação e, a partir daí, priorizar a ação que vai ser tomada, né? A gente precisa de uma nutrição para todos, né? Então, eu também tenho que trabalhar com esse processo quando eu precisar priorizar uma suplementação. Como eu vou pensar nesse processo, né? Ajustar e integrar a suplementação ao novo comportamento alimentar que foi orientado. As pessoas têm muita dificuldade de fazer mudança. E eu brinco, eu falo que quando começa a tomar uma suplementação nutricional, até se o time de futebol perder, a culpa é do suplemento, tá? Então, se a gente não trabalhar muito bem isso, é muito comum que qualquer coisa que altere o processo, a culpa vai ser do suplemento, tá? E considerar sempre a homeostasia do organismo, certo? E fatores a ser considerado nesse processo, né? Adequação, segurança, confiabilidade, equilíbrio, relação custo-benefício, biodisponibilidade desses nutrientes, mudança no processo metabólico. Eu preciso ter argumentação para fazer a pessoa entender que eu não vou pegar, muitas vezes, 30 anos e mudar em um mês. É um processo metabólico que a gente vai trabalhar, e não uma mágica, não é uma droga, né? Então, fazer adaptação ao longo do tratamento, porque até em relação à suplementação, alimentação, sem dúvida, mas até a suplementação. Muitas vezes eu tenho que mudar o processo, a pessoa não está, para ela, aquilo não está sendo adequado. Então, eu tenho que, né, ter esse jogo de cintura para saber quando eu vou precisar mudar. E, considerando todos esses fatores associados, para que haja uma prescrição adequada de nutrientes, o profissional da saúde deverá ter conhecimento do maior conteúdo possível de informações sobre a alimentação, em primeiro lugar, seus nutrientes, suas ações no organismo, em relação aos micronutrientes, né? Nutrientes de uma maneira geral, porque é importante a adequação dos macro e micronutrientes, né? Então, avaliar todo o processo de interação, sinergia, antagonismo, fatores interferentes na biodisponibilidade, hábitos e comportamento alimentar do paciente que vão determinar o processo. Lembrar de uma coisa que eu falo do processo de mudar, de resgatar função e não de controlar sintoma, tanto com a alimentação como com a suplementação. Então, a gente sabe que a disfunção precede a doença, mas a compreensão precede a eficácia, né? Então, tentar um pouquinho aqui, deixa eu pôr aqui, ó. O Paulo é stop share, para poder voltar para... Tá? Para a gente voltar aqui um pouco para começar a trabalhar um pouquinho as perguntas, tá? Então, aqui só dar uma pinceladinha inicial, e aí vamos começar a responder. Prof. Denise, as 20 horas, né, de aula de pós é pouco, essa 1 hora de encontro aqui é pouco, sempre tem muito a aprender, sempre, sempre, sempre.
quando você disse sobre as metilações, sobre as gravidezes, né, que chegam quando vai saber que está grávida já está de 5, 6 meses, aquela alimentação péssima. Então, já temos como prevenir o autismo, gente. A professora foi muito, eu digo, corajosa em colocar um tema assim, mas cada vez mais claro para a gente, nutricionista, o que a gente recebe tanto no SUS quanto no consultório, as condições como o nosso paciente chega, né? E realmente fazer esse sinergismo e fazer a nutrição para todos é essencial nos dias de hoje. Antes, um pouquinho da gente começar, nós pedimos às pessoas para mandar algumas perguntas em relação à sinergia de nutrientes. Então, chegaram várias perguntinhas. Entre elas, né, eu acho que você já respondeu uma, a Renata, de São Paulo, perguntou assim, qual a ordem certa? Primeiro a limpeza do terreno biológico ou a suplementação concomitante? Tá. Para mim, é uma coisa só, tá? Então, eu não vou conseguir fazer uma limpeza, muitas vezes, sem entrar com um nutriente. Vamos pensar num círculo vicioso. Eu não estou produzindo um ácido clorídrico adequado e eu estou com uma deficiência de ácido clorídrico e de enzima digestiva porque eu estou com carência de zinco e de complexo B, seja lá por que motivo foi. Só que se eu entro em carência de zinco e de complexo B, e aí é importante descobrir por que dessa carência, eu não produzo, ou para aquela pessoa, o pior órgão de choque, lá o órgão de choque mais sensível, está sendo a parte digestiva. Então, não produz ácido clorídrico, não produz enzima digestiva adequada. Ok, como é que você vai absorver o zinco e o complexo B do próximo alimento que você vai comer? Então, o que você começa a entrar? Num círculo vicioso, tá? Eu preciso de zinco, eu preciso de B5, eu preciso de glutamina, eu preciso de B12, né, metilcobalamina, eu preciso de metilfolato, no mínimo, para formar uma célula intestinal. Só que eu estou com deficiência desses micronutrientes. Então, como é que eu vou restabelecer esse terreno biológico e manter uma integridade da parede intestinal com uma deficiência de B5, com uma deficiência de metilcobalamina, com uma deficiência de zinco? Eu não consigo restabelecer. A própria microbiota depende de um meio nutritivo. Para ela também, o muco protetor, ele vai fazer, que a gente tem no intestino, ele é alimento para as boas bactérias. Para isso, eu preciso de ter carboidrato adequado, micronutrientes adequados, que vai fazer parte desse processo. Então, eu não consigo ver uma coisa diferente, separada da outra. Junto. Tá? Eu preciso de entrar com um belo de um probiótico para poder manter um meio estável, para as bactérias nativas conseguirem se reproduzir. O probiótico não vai restabelecer a microbiota. Ele vai manter um meio para a microbiota saudável se reproduzir. E para isso eu vou precisar de vitaminas, de minerais, eu vou precisar de alimentos que dão as fibras prebióticas, né? Muitas vezes eu não preciso suplementar isso, principalmente porque no começo da encrenca, que está uma bela de uma desbiose, você me entra com uma alta carga alta quantidade de inulina ou de fós, vira um caos aquele organismo. E a pessoa não consegue tomar esse probiótico. Mas se eu entro com ele como recipiente e entro com as fibras, né? Que a gente tem, o amido resistente, fibras solúveis, enfim, inulina, presente nos legumes, verduras, frutas, cereais integrais, então eu vou estar conseguindo restabelecer. Então, eu não consigo. Assim, essa mesma colocação também não faz sentido para mim. É aquela história assim. Eu vou primeiro suplementar a fase 1 de detox, depois a fase 2, depois... Então, na verdade, a gente aprende individualizado, não é? Mas, se você pensar no organismo que está lá com trilhões de reações químicas acontecendo a cada minuto, nós estamos tendo a fase 1, a fase 2, a fase 3 concomitantemente. E a mesma coisa, eu vou fazer uma dieta detox. Meu amor, detoxificação é uma função. Então, o que eu tenho que fazer? Promover a função. Então, como que eu vou fazer isso? O que para essa pessoa está agredindo o organismo? Quais são os processos que estão levando essa pessoa a ter esse organismo que não está conseguindo ter um filtro do que entra, do que não entra? Que não está conseguindo... Fora a quantidade de medicação, né, professora? Que essa pessoa já vem muitas vezes polimedicada. Então, você precisa mesmo organizar esse terreno, porque como é que vai fazer essa passagem toda pelo fígado com todo esse complexo que já veio? Às vezes com 20 anos de inibidor de bomba de prótons.
certo? E Dorflex, prof. A quantidade de crianças Pessoas com e enxaqueca. adultos jovens com Dorflex, Dorflex. Não é? Desculpa falar o nome, mas é uma prática clínica nossa, né? É isso, com certeza. Você pega pessoas com enxaqueca que estão tomando muitas vezes 15 medicamentos. Eu peguei paciente tomando 15 medicamentos por dia para o controle de enxaqueca. Era uma paciente que morava em Sobral, 4 horas de Fortaleza, né? Então, ela tinha enxaqueca desde que ela se lembrava por gente. Ela chegou no consultório tomando 15 medicamentos por dia. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer uma limpeza para depois... Esquece! A gente vai ter que entrar com tudo junto. O que está prejudicando? Vamos ter que tirar. O que pode ajudar? Vamos corrigir esses fatores. Mas eu preciso melhorar a produção de um ácido clorídrico. Eu preciso melhorar as enzimas digestivas. Eu preciso garantir uma integridade da parede intestinal. E quem que faz tudo isso? Nutriente. É como eu brinco, eu falo, nós não somos feitos nem de luz, nem de brisa, nós somos feitos de nutrientes. E quem executa naturalmente as nossas funções? Nutriente. Eu falo que eu comecei a estudar tudo isso para tratar meus filhos, e o meu filho era tão alérgico, que era alérgico antialérgico. Então, para mim conseguir tirar ele de quadro, eu fui atrás de com ação natural antialérgica. E aí eu comecei fazendo uma associação com vitamina C, na forma de vitamina C revestida, ascorbato, associei com quercetina. Quercetina, ela estabiliza mastócito e evita a degranulação de mastócito para liberar histamina. Então, quando você associa esses nutrientes, e eu colocava ele embaixo da língua dele, ele saía de quadro alérgico em 15 minutos. Qual remédio faz isso? Então, é aquela história que a gente fala, o que o nutriente faz, nada faz. O nutriente executa a função. Então, eu não consigo entender isso de uma maneira separada. Eu acho que a gente tem que ir trabalhando com todos os processos juntos. Tá? Certo. Temos mais uma aqui da Nutri Jaqueline Aparecida, que ela pergunta sobre candidíase de repetição. Então, ela fala sobre exclusão de alimentos e lactobacilos. E ela pede assim, por quanto tempo usar lactobacilos numa candidíase de repetição? Provavelmente para o resto da vida. Porque normalmente a gente sabe que a candidíase, a candidíase intestinal é a que vai provocar a candidíase vaginal, certo? Então, para ter uma candidíase vaginal é porque antes teve a intestinal. Então, normalmente essa disbiose com prevalência de fungo são aquelas pessoas, porque o fungo é natural do organismo, ele faz parte desse ecossistema, certo? Só que, a partir do momento que eu tenho uma perda das bactérias saudáveis, esses fungos podem se proliferar. Mas o próprio organismo pode falar, ok, aumenta a atividade de células pró-inflamatórias no intestino, combate, e ao mesmo tempo as células reguladoras falam, ok, combateu, pode parar. Então, esse processo se estabiliza e vai voltando para a normalidade. Ou seja, um organismo funcionante, ele vai fazer isso. Então, a partir do momento que eu tenho um desequilíbrio nesse organismo, uma predisposição que vem muitas vezes, como eu brinco, da barriga da mãe, né? Esse fungo começa a se proliferar e essa dificuldade de restabelecer uma microbiota saudável, a partir daí ele começa a alterar o sistema imunológico, a gente pode depois entrar em mais detalhes sobre isso, mas quando ele começa a alterar o sistema imunológico, ele vai fazendo com que esse sistema imunológico, o fungo está no mundo antes de nós, né? Como eu brinco. Então, ele tem meios de sobrevivência. Esses meios de sobrevivência, ele pode fazer com que o fungo mude de fenótipo. Então, é extremamente complicado para você realmente tirar a pessoa desse quadro. Então, isso vai envolver muitos processos, alimentação, suplementação, mas o principal fator, qual vai ser? Modulação do sistema imunológico, né? Certo. E modulação da microbiota. Então, a partir daí... Oi, querida? Até a Tatiana falou sobre o cranberry. Também usar junto do lactobacillus e cranberry seria interessante, ainda nessa questão. Mas não no que diz respeito ao controle de fungo, né? Ok. Ele pode até ter alguma ação antibacteriana, mas, na verdade, a principal ação do cranberry é evitar que a Escherichia coli se instale na bexiga.
Ah, tá. Né? Ok. Então, ele é muito usado em infecção urinária, é que é comum o processo. Por que é comum o processo? Porque a mesma desbiose intestinal que favoreceu o aumento da Escherichia coli, favorece o aumento de fungo. É a perda das bactérias saudáveis e a desestabilização desse meio. Então, aquela Escherichia coli que no cólon ela está defendendo o organismo, ela está estimulando a produção de célula de defesa, se ela aumenta a proliferação e transloca para a bexiga, que vem a infecção urinária. É a mesma coisa o fungo. Quando ele causa problema, aumentou e a partir daí ele começa a produzir substâncias que a gente chama de micotoxinas, que podem alterar o sistema imunológico, produzir substância hipoglicemiante, inibir a biotina, e aí que às vezes o cabelo não cai e se joga, né? Além de escamações e de uma série de problemas que pode dar na pele, transloca e pode dar ou candidíase vaginal na mulher, ou vermelhidão e escamação na região da virilha para homem, né? Além de produzir substâncias que podem agir diretamente no sistema nervoso central. Então, como é que a gente faz isso? Eu tenho que restabelecer o meio. É a hora que eu restabeleço o meio, um meio onde a microbiota saudável prevalece e um sistema imunológico que funciona. Então, se eu restabeleço o meio e eu deixo esse sistema imunológico mais fortalecido, aí eu consigo efetivamente ir devagarinho revertendo esse problema. Mas por que que eu brinquei, mas na verdade não é muito brincadeira, não? Essas pessoas que têm muita dificuldade de controlar fungo, muitas vezes, elas precisam de manter um probiótico ad eterno. Tá? E aí, muitas vezes, a gente vai mudando esse probiótico, vai trabalhando com esse processo, vai diminuindo em algumas situações, aumentando em outros. Então, o próprio paciente aprende a manipular isso. Eu vou trabalhando com eles, né? Nesse processo, para eles aprenderem a trabalhar. Em que momento eu aumento? Em que momento eu trabalho com isso? Então, e aí a gente vai equilibrando. Mas é muito difícil o controle de fungo, é uma das coisas mais difíceis que tem. Até porque tem no ambiente também, né? A gente precisa controlar intra e extra. Sim, sim, né? sem dúvida nenhuma, né? Professora, Fala, perguntaram aqui qual que é o melhor horário para suplementar vitaminas e minerais? Olha, o que eu acho é o seguinte, que quando você começa a comer, o organismo se prepara para absorver os nutrientes, certo? As vitaminas, os minerais, os nutrientes, se prepara para absorver. Quando a gente toma cápsula, ele não sabe o que é. Então, não é natural ao organismo tomar a cápsula, é natural ao organismo comer a comida. Então, eu sempre associo a suplementação de vitaminas e minerais logo antes de uma refeição. Por que não logo depois? Para não diluir o ácido clorídrico. O alimento, enquanto a gente está comendo, e na primeira hora que termina de comer, ele está sendo preparado o processo para poder absorver. E para isso eu preciso de um ácido clorídrico funcionante. Então, se durante a refeição e nessa primeira hora eu tomo líquido, eu diluo. Então, aquelas prescrições que vêm muitas vezes até... É mais comum a gente ver isso de médico, porque médico está mais acostumado a prescrever drogas após refeição. Então, muitas vezes é assim, tomar após refeição. Não, a gente deve sempre tomar antes de refeição. Tá? Então, pode ser antes do café, antes do almoço, antes da janta. Quando eu tenho paciente que trabalha fora, né, no almoço em casa, e às vezes se levar, esquece, perde, e oxida. Então, normalmente eu falo para eles, divide, pelo menos metade antes do café, metade antes do jantar, né? Que facilita a vida. Mas, de preferência, tomar sempre próximo de uma refeição. Tá? Certo. Temos aqui também uma outra dúvida a respeito de hipertensão e uso de ômega 3. Tem alguma coisa correlacionada ao uso ou não uso? Foi a Ângela que perguntou. Ao uso sempre, tá? Ômega 3 vai ter várias interferências para ajudar no tratamento, né? Da hipertensão. A primeira delas é que uma das grandes causas de hipertensão é a resistência à insulina. Porque quando existe a resistência à insulina, o organismo aumenta a produção da insulina, essa insulina a mais do que devia, ela pode aumentar a reabsorção de sódio no rim. E isso leva ao aumento da pressão arterial. Ômega 3 é um dos nutrientes mais importantes para melhorar a ação da insulina, melhorar a sensibilidade da insulina. Né? O ômega 3, ele determina a formação e ação do sistema nervoso central.
tanto DHA como EPA. Esse é um outro conceito errado que tem na suplementação, né? Quando precisa para o sistema nervoso central para a gestante, vai dar DHA, tá? De jeito nenhum. Óbvio que DHA é importante, tem que estar sempre presente, mas sempre em maior proporção o EPA. Porque tanto o processo que leva para problemas no sistema nervoso central, quanto o que pode levar a problemas na gestação, é inflamação. Então, quem tem ação anti-inflamatória é EPA, não é DHA, né? E o EPA é determinante também para todo um processo de manutenção da integridade da parede intestinal, da microbiota. Mas vamos pensar no sistema nervoso central, né? O ômega 3 é fundamental para a função adequada do sistema nervoso central. E uma das coisas que pode e é comum alterar a pressão arterial é estresse, né? Estresse físico, mental, emocional. Então, esse estresse aumentado, ele pode favorecer uma hipertensão, e o ômega 3 é uma das coisas que ajuda a melhorar o estresse. Outra coisa do ômega 3 é que o ômega 3, ele inibe a ação de substâncias pró-inflamatórias. Então, ele inibe a ação de interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Quem faz isso também? Magnésio. Então, inclusive por essa ação, eles são chamados de anti-inflamatórios, né? E quando a inflamação é uma das grandes causas de hipertensão. Então, sim, é uma das principais coisas a ser utilizada, porque hoje uma suplementação de ômega 3 não é mais nem suplementação, né? É complementação ou é alimentação. Porque as pessoas não têm o mínimo necessário, não é nem que você está suplementando. Elas não costumam Só está adequando, né? Prof, a Michelle e a Lígia aqui no chat estão falando sobre paciente que faz uso de aspirina e usar o ômega 3 ou idosos com feridas ômega 3. Tá. Idosos com ferida na perna, ômega 3 é indicado? Extremamente indicado. Só que a hora que a gente pega quando você fala da aspirina ou qualquer outro medicamento, né, que tem ação anticoagulante, para o EPA ter essa ação, porque essa ação é do EPA também, né? Para o EPA ter essa ação, você teria que estar tomando dosagens elevadíssimas de EPA, tá? Então, se não me engano, é em torno de 4 gramas para cima, tá? Do EPA, não do produto. E, normalmente, o que a gente indica como valor nutricional? 600 a 800 miligramas de EPA ao dia. 400 a 600 miligramas de DHA ao dia. Então, a hora que você fala em 600 a 800 miligramas, que seja um pouquinho a mais, não vai ter ação anticoagulante. Não existe isso, tá? Só em dosagens bem altas. Tanto é que, um tempo atrás, o pessoal falava, quando vai operar, ou a gestante, né? Quando chega na época do parto, para ômega 3. Hoje já se sabe que isso não é uma coisa mais necessária, né? Porque essa ação, para realmente ter uma ação anticoagulante, teria que estar tomando uma dosagem elevadíssima. Prof, tem mais uma aqui no chat sobre suplementar os filhos de pais com Alzheimer como prevenção. Olha, toda vez que a gente vai avaliar uma pessoa, a gente sempre vai ver o histórico familiar, né? E tudo que tem de bom na vida é você poder trabalhar com a prevenção. Só que, em geral, o que vem para a gente é o seguinte, né? Doutora, a senhora é minha última esperança, né? Então, a gente tem que restabelecer o organismo para aí ter foco na prevenção. Quando você tem a oportunidade de ter um caso desse na mão e falar, amor, vamos prevenir esse negócio, tá? É genético? É, mas a gente sabe que a expressão do gene é determinada pelo meio, né? Pelo menos 75%, 80% é determinada pelo meio. Então, vamos trabalhar não só na suplementação. A suplementação pode até ser, dependendo do caso da pessoa, mas mais do que nunca na alimentação, no comportamento alimentar. A gente sabe que Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, estresse oxidativo, inflamação cerebral. Então, quanta coisa que a gente pode fazer na alimentação para evitar tudo isso. E, quando necessário, complementar na suplementação, sem dúvida nenhuma. Dá para prevenir distúrbios neurodegenerativos, que eles estão no mesmo quadro, né, de inflamação neuronal, tá? Que a gente pega nos distúrbios de neurodesenvolvimento, né? Então, tem mais uma pergunta da Michelle, que recebeu um paciente que tomou cálcio por muito tempo
e com questões de osteoporose. Após uma semana, depois que fez exames, descobriu placas ateromatosas calcificadas. Esse excesso de cálcio pode ter provocado essa placa, ou tem alguma associação nisso, né? As formas de cálcio, né, prof? Aquelas formas de cálcio de giz de cera, como é que funciona? De giz de cera não, de giz de quadro, né? Eu estava aqui pensando quando você estava falando, né? Você falou assim, quando o paciente tomou por muito tempo. Eu falei, bom, primeiro dá graças a Deus ele está vivo, né? Tá tudo certo. Já começa a dar graças a Deus que está vivo. Agora vamos lá. É claro que sim. Uma perda de massa óssea, ela não é uma falta de cálcio. É raríssimo você pegar uma pessoa com cálcio baixo no organismo. Tem que estar com a vitamina D nos pés, né? Tem que estar com uma big alteração de magnésio, tá? Muitas vezes aumentando a excreção urinária. É dificílimo ter um cálcio abaixo do mínimo, muito difícil. Mas facílimo ter deficiência de magnésio, de boro, de zinco, de K2. A deficiência de zinco isoladamente pode responder por 45% de perda de massa óssea. Ela faz parte da estrutura cristalina do osso, certo? Então, o que acontece? Qual é o maior risco hoje da suplementação de cálcio? Morte cardiovascular por placas de ateroma. Já se sabe que não é o colesterol que faz isso. Já se sabe isso, né? Então, a pessoa muitas vezes ainda chega para você tomando simvastatina e tomando cálcio junto. Aí reza junto, né? Porque, com certeza, grandes chances de causar problemas mais sérios ainda. Fora então, o alopurinol, que já vem junto, né? Também. Fora o quê, querida? O alopurinol que vem junto para gota. Ah, claro, porque aí normalmente isso está relacionado com uma resistência à insulina, que aí a insulina vai no rim, aumenta a reabsorção do ácido úrico, e aí aumenta o ácido úrico, em vez de tratar a resistência à insulina, dá o alopurinol, né? Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é isso, uma das coisas que eu mais bato na aula de suplementação, no curso, é o metabolismo do cálcio e do osso. Para entender muito bem isso, para a hora que você vai explicar para o paciente e o paciente ter segurança para não sair fazendo aí essas bobagens, né? De pôr em risco a própria vida tomando suplementação de cálcio. Sim, prof, Professora eu acho que Denise. perdão. É que nós estamos, né? Nós colocamos um horário de 1 hora e tem várias perguntas. Eu queria até deixar uma oportunidade para uma nova data, né? O que a professora acha disso? Para que a gente faça um novo encontro? Tudo bem, aí a gente continua respondendo as perguntas, né? Aí o pessoal já vai pensando, vai trabalhando outras perguntas e a gente vai. Não, combinadíssimo, pode. Ô, Lu, não faz isso não, deixa a gente ficar mais umas 2 horas aqui, por favorzinho. Não, por nós tá ótimo. Vamos ver o tempo da professora Denise, né? A gente faz mais algumas perguntas, como Sim, não, que vocês... Tudo bem. Podemos continuar mais um pouquinho? Eu juro que eu só tenho mais 2 perguntas aqui, depois eu já vou embora, eu juro. Tá bom, estão dizendo, a Lidiane está pedindo por curso. Então, a gente estava falando, a gente não sabe se esse ano realmente a gente vai conseguir fazer o presencial. Então, nós estamos pensando aqui, né, Lucilene, num modo da gente fazer um online. Sim. Né? Vocês viram fazer que o tempo passa assim, né? Aqui, ó, passou 1 hora. Passa rápido. Passa rápido. Eu já vi, eu falo que essa pandemia está fazendo a gente se reinventar, né? E ao contrário do que eu pensava, os cursos online estão sendo muito bons, está dando certo e as pessoas interagem muito. No chat, ó. Faz online, por favor. Oi? E professora, a gente tem um grupo, né? Eu até vou fazer uma pesquisa de datas, né? De horários, assim, se seria interessante, porque esse curso, a professora acredita que seja por volta de 50 horas, 60 horas? Pelo menos como 3 seria? dias de semana, mesmo que a gente não faça o fim de semana todo, então tinha um dia, sexta e metade do sábado, assim, pelo menos uns 3 fins de semana, eu acho que a gente tenta trabalhar com umas 50 horas, mais ou menos. Certo. Eu acho que aí pode ser que eu consiga. Tá, eu vou então levantar uma pesquisa até por conta dos horários, né? Se de repente posso te passar poderia... as datas que eu tenho todas aí, as datas que eu tenho livre para o semestre que vem?
Nossa, eu tô tão Ótimo. feliz aqui quietinha que eu tô chegando a ficar nervosa. Pensando em algo online com a prof. A gente não sabe quando vai conseguir voltar presencial. Então, Não sabe o que vai ser disso tudo mesmo, né? com certeza. Mas Então, a gente o online fica... seria interessante. Então, a gente fica para checar uma nova data do nosso próximo encontro. E aí, a professora também vai me passar, né, as datas, as possíveis datas para a gente pensar no presencial. Eu vou levantar, então, as possibilidades de horários, né, mas seria sexta e sábado que é a indicação da professora? Para mim, pode ser sexta e sábado, pode ser sábado e domingo. Aí é como for mais fácil para todo mundo. Não faz diferença. Estou acostumada com os dois formatos, tá? Normalmente, na pós-medicina é sexta e sábado, na pós-nutrição é sábado e domingo. Sábado e domingo. É isso mesmo. Então, Tá para mim, certo. tanto faz, não tem problema. Aí o pessoal já Você coloca quer... Eu quero só aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta, que vão ser duas juntos, é a seguinte, prof. Surgiu uma questão sobre nutricionistas não podem prescrever ômega 3 para crianças com enzima Q10 e enzimas digestivas. Sabe de alguma coisa? Não. Pode suplementar sim, sem problema nenhum. Tá? O nutricionista é responsável por suplementar nutrientes, né? Enzimas digestivas faz parte, né, da capacitação. E assim, não tem nada, você é responsável pelo que você prescreve, entendeu? Então, sendo nutriente e estando dentro da tua responsabilidade, não tem nada que você não possa suplementar, certo? Dentro do que é nutriente. Então, nutriente... E, é claro, a gente tem parâmetros para isso, né? Nós temos tudo que regulamenta... Inclusive, isso é uma das coisas importantes da gente falar bastante no curso, né? Quer falar bastante da UEL, discutir um pouco isso, todo esse processo. Então, nós temos parâmetros. A gente já foi... Eu comentei com a Lucilene, que eu fiz parte dessa regulamentação da suplementação para nutricionista, porque até então, em 2006, que eu entrei no CRN, até então só podia suplementar até a RDA. Então, eu e a Valéria entramos para modificar essa lei da suplementação e a gente tem uma gama, sabe? Você tem uma condição de suplementar, de trabalhar que resolve o problema. Eu não preciso de megadose. A gente não precisa de megadose para equilibrar o organismo de ninguém. A gente precisa de equilíbrio entre os nutrientes e não de megadose. Então, se você sabe muito bem trabalhar com a sinergia dos nutrientes e principalmente com a alimentação, porque eu costumo falar que o suplemento faz o que você come para o lugar certo. Então, se você continuar comendo bobagem e for fazer suplementação, você vai jogar dinheiro fora. Eu sou Denizete mesmo, quem me conhece sabe que eu sou, não é só porque a professora está aqui, mas comida de verdade. Os 2 livros de suplementação eu falo que é a minha bíblia, eu estou aprendendo todo dia um pouquinho, porque eu chego lá na farmácia e peço muita ajuda às meninas têm uma... Bom, ali dentro da Beladerm, prof, sempre foi muito acolhedor para as nutricionistas. Mesmo eu ainda não estando formada, elas sempre me escutaram, sempre tiveram tempo para mim e eu sei para as minhas colegas da mesma forma. Então, nós temos aqui na Beladerm uma atenção bem diferenciada para nós nutricionistas. A gente chega, faz discussão de fórmulas, faz vias de administração, que recipiente fica melhor. E eu trabalho muito tranquilamente com a farmácia Beladerm por conta dos meus pacientes. Na sua maioria são autoimunes e são suplementações que eu coloco e meus pacientes não reagem. Né? Assim, não tem as reações de uma lactose no recipiente. Então, assim, é muito tranquilo de trabalhar com as meninas. Nossa, e eu, de novo, vou agradecer tanto a Lu quanto a Patrícia pela possibilidade de estar dentro da Beladerm e fazer parte desse dia de hoje. Professora Denise, muito obrigada. Vou deixar a Lu conduzir agora o finalzinho. Espero em breve vê-la num próximo curso, pelo jeito online, que eu estou mais feliz ainda. E muito obrigada mesmo. Dá um beijo no Paulo. Obrigada por todo o seu carinho aqui com a gente, viu? Eu é que agradeço. E assim, eu concordo com você. Quantas vezes eu tive paciente alérgico que ele se você hoje tomasse leite, amanhã desse um beijo, ia para UTI, né?
Então, o risco numa suplementação é muito sério. E a gente fazia, e ficava, e discutia, e pesquisava, entendeu? Se a gente não tiver essa comunicação com a farmácia, né, na hora que a gente precisa desse processo, fica muito complicado. Então, com certeza, eu acho que essa integração, quem ganha é o paciente, sempre, né? Quem Sempre. ganha com certeza entra em contato, é fácil de acessar, é fácil de ter o contato de todas as farmacêuticas, porque aqui tem um monte de farmacêuticos, são 6 ou 7 farmacêuticas ali na farmácia, e elas falam a mesma linguagem, então é muito importante para nós como nutricionistas poder ter essa junção, né? Pacientes autistas, altamente seletivos, muitas vezes você tem que colocar um recipiente que a criança usa, né? O mesmo leitinho, então ali você consegue. Então é muito bacana poder fazer parte desse movimento também. Um beijo, muito obrigada. Poxa, Fer, obrigada, professora Denise. Na verdade, assim, a gente estava super ansiosa, porque a gente, assim, tem uma certa experiência de fazer eventos online, presenciais. Agora, online, eu estava tremendo aqui para ver se dava tudo certo. Estamos todos aprendendo, Lu. Estamos todos aprendendo. É isso aí. E a gente está super feliz. Mais de 160 pessoas na sala. E foi incrível, assim. Muito obrigada. Não sei como te agradecer, assim, sabe? Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom, e você vê que meu marido fica aqui do meu lado assim, encurta a resposta, porque eu vou, né? Se me deixa, eu vou, eu vou falando. Mas foi ótimo, assim, a gente está tentando controlar um pouquinho o tempo, até para deixar, né, um gostinho de quero mais, para a gente ter a próxima aula. Eu acho que a gente pode manter o tema, professora? O que a professora sugere? Porque tem muita pergunta que a gente não conseguiu responder todas, né? E eu acho que aí, normalmente, quando a gente vai conversando, vai surgindo outras dúvidas. E aí, eu acho que como você falou, grupo de estudo, eu acho que é uma coisa legal, porque a gente amplia isso, né? Então, muitas vezes a gente fala do suplemento, mas outras vezes a gente já fala de uma causa, de algum problema que está dentro desse quadro do suplemento. Eu lembro que você me mandou também um estudo de caso que alguém colocou aí, né? E que a gente não teve tempo para conversar. Então, fazendo esses grupos de estudo, a gente vai tendo um pouco mais de tempo para discutir um pouco, né? Esses casos que vão aparecendo aí dentro desse contexto, né? Até a gente conseguir começar o curso. E aí, o curso é bem isso mesmo, é tentar trazer para a prática clínica o tempo todo, né? Porque é isso que eu vejo que é a dificuldade da maior parte, né, das pessoas. Eu brinco, eu falo, eu só tenho um pouco mais de prática nisso, porque a prática vem, eu brinco, sou jurássica, gente. Então, assim, eu já estudo suplementação há quase 30 anos, né? Então, é claro, essa experiência, ela ajuda um pouco a gente já ter essa visão um pouco mais ampla, né? Mas esse processo, a gente também sempre aprende muito. Tá certo. E hoje nós ainda vamos ter o sorteio, né? Nós vamos sortear 10 livros da professora. Aí no próximo encontro vamos sortear mais 10 livros. E aí agora é com... Travou. Caiu a minha. Caiu a sua? E que a gente volta aqui, ó, para você. Deu uma travadinha. É as intercorrências da internet. Preparados. Estou de volta. Caiu a minha conexão aqui, bem na hora. Professora, então nós vamos finalizar. Queria te agradecer novamente. E aí nós vamos dar andamento aqui no sorteio. Depois a gente entra em contato e passa direitinho quem foi as sortudas, os sortudos. Tá bom. Então, tá certo? Bom. Ok. Então, boa noite a todos. Muito obrigada. E até o próximo encontro. Né? Até a próxima. Tchau. Tchau. Acreditamos que a natureza inspira a evolução. Nos inspiramos para produzir soluções para nutrir, restaurar, realçar a beleza que existe em cada um de nós.
inspiração a incentivar hábitos mais saudáveis, elevar a autoestima por meio da natureza. Isso é o que nós da Bela Derme acreditamos. Essa é a nossa essência. Buscamos incansavelmente fórmulas inovadoras, criamos experiências e investimos em pessoas para sempre atendê-lo da melhor forma possível. Já são mais de 13 anos de história, uma história de muito trabalho para promover saúde, beleza e bem-estar através do medicamento personalizado. Realizamos eventos de educação e atualização científica para que nossa sede de conhecimento seja compartilhada. Você encontra a nossa matriz no centro de Arapongas e a nossa filial foi projetada no Aurora Shopping em Londrina e possui um novo conceito. Cada espaço proporciona uma experiência única e imersiva. O BD Lab dessa unidade foi desenvolvido exclusivamente para a manipulação de produtos veganos e naturais. E também é possível fazer seu pedido pelo site ou telefone e entregamos até você. Farmácia Bela Derme, inspirados na sua natureza.